Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tony, muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe aqui do Capital for Climate. Feliz de estar nesse evento aqui, onde o tema é Nature Based Solutions. Agradecer também a Marina Cansado, da Converge. Temos aqui um ecossistema que aprendeu a trabalhar cada vez mais junto. E eu estou honrada de estar com vocês aqui, Luciana, Henrique e Mário, por vários motivos, mas primeiro porque ano passado a gente estava aqui falando sobre esse assunto. Há 2 anos atrás foi a Viviane que está aqui, né? Porque quando nós começamos a mobilização de escuta do setor privado, um tema que surgia muito na época é que não existiam mecanismos financeiros suficientes para fazer um trabalho de redução de exposição ao risco de mercado, então buscar de-risking, né? E era muito específico o ponto, reduzir o risco de exposição à taxa de câmbio, à first loss, e depois ao risco inerente das cadeias que a gente estava tentando desenvolver. E, na época, no ano passado, a Ecoinvest tinha acabado de soltar o primeiro leilão, né, que era um leilão muito voltado, Mário, ali, à parte de regeneração, né, de terras hoje degradadas. E eu lembro que aqui, quando a gente terminou o painel, muitos investidores vieram até o Mário aqui para tirar dúvidas sobre o modelo, sobre os indicadores, os parâmetros. E acho que 1 ano depois, o nível de maturidade que o mercado está nesse ponto é bastante impressionante. Acabei de voltar de Nova York, a Luciana, eu sei que estava lá também, na Brazil Week, né? Os brasileiros, a gente tem esse dom de ir até Nova York para se reunir e falar de negócios. É a 12ª vez que eu vou para Nova York na Brazil Week, mas foi a primeira vez que eu vi segurança alimentar, energética, inclusive climática, fazerem parte do centro da pauta econômica. Então, eu consigo ver, de um lado, uma vitória desse trabalho de um ecossistema como o nosso, de colocar essa pauta na agenda. O contexto geopolítico e a multipolaridade nos ajudou muito. Infelizmente, eu tenho que dizer que haviam pouquíssimos especialistas da área de sustentabilidade na sala. Inclusive com um desafio até de linguagem. Alguns fundos com vetos claros sobre investimentos em pautas como ESG, pautas e políticas afirmativas e, creiam, sustentabilidade. Ou seja, eu acho que a oportunidade nunca foi tão grande, mas, ao mesmo tempo, vamos precisar fazer um trabalho para que essas pautas se unam de verdade e a gente consiga, de fato, criar uma economia que seja positiva para as pessoas, para a natureza e para os negócios. Com isso, eu queria aproveitar que a gente está aqui com vocês e trazer alguns temas específicos. A gente saiu de um Ecoinvest que era 0 e hoje colocou 125 bilhões de reais no mercado. A gente tem aqui um BNDES com o BIP, que hoje, eu vou falar só de bilhões hoje, gente. Eu não sei se vocês lembram quando eu terminei o painel há 2 anos atrás, se chega a falar de milhões, tem que falar de bilhões. Então, isso a gente já conseguiu, porque o Ecoinvest colocou 125 bilhões de reais no mercado. O BIP tem ali mais de 20 bilhões de dólares nos projetos específicos que a Luciana vai contar aqui um pouquinho para a gente. E o Banco do Brasil, se eu me lembro corretamente aqui, Henrique, colocou uma meta de investimento de 500 bilhões de reais em ativos de sustentabilidade. Em todos esses casos, a gente tem aqui um eixo específico para soluções baseadas na natureza. Então, gente, a gente não pode mais reclamar que não tem recurso na rua. Talvez a pergunta aqui seja para a gente, como é que a gente captura esse recurso? Como é que a gente faz com que os projetos cheguem aonde tem que chegar? Porque, de fato, eu estou vendo aqui o Livem, por exemplo, da Atlas Agro, que tem um projeto incrível, que é um dos que está ali no BIP, no Industry Transition Accelerator também, e está precisando, na reta final ali, daquele recurso, do capital mais arriscado. E o que eu percebi é que a gente teve ali um aumento do tempo entre o pré-projeto e a operação do projeto. Aquela fase que a gente chama pre-FID acabou aumentando a duração. O período que antes era de 1 a 2 anos, passou para 3 a 5 anos. E eu brinco e digo assim que hoje a gente tem projetos incríveis com escala de private equity e risco de venture capital. A questão é como é que a gente vai fazer esses projetos virarem realidade. Se estamos na moda, né, com todos esses programas que estão existindo no mundo, o Brasil, em especial, foi super bem atendido em todos os lugares que a gente foi. A Luciana vai contar um pouco aqui da história dela, e vou até começar por ela, porque a gente traz esse termômetro de fora. O Brasil está sendo bem recebido, tem os ativos que todos estão brigando por, é uma democracia, tem boas relações com todas as regiões, nessa dicotomia aqui entre Estados Unidos, China, com a Europa no meio, a Ásia crescendo, nós estamos muito bem posicionados. E, nesse mês, ainda tivemos a promulgação do Acordo Mercosul-União Europeia, com a implementação prática para o caso brasileiro. Ou seja,
muita coisa acontecendo. Começando com você, Luciana, e com todo o trabalho que foi feito com o BNDES, dado que você acabou de voltar dos Estados Unidos e participou tanto da Brazil Week como do Milken, que é o maior evento do setor privado, não só nos Estados Unidos, mas um dos maiores do mundo, eu vi que teve um painel pela primeira vez só sobre Brasil. Qual que é a sua visão? Estamos, de fato, na moda e vai dar para transformar esses projetos em realidade? Obrigada, Patrícia. Henrique, Mário, Patrícia, para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um painel especial, porque a gente vai ouvir a visão do Mário, do Henrique, e tem também a tua visão e a tua visão macro do que está acontecendo no setor privado, e você junta muito o público com o privado. Queria agradecer Marina Cansado, Viviane, pelo convite, e não só pelo convite a mim, mas também pelo que vocês estão fazendo pelo país e para destravar capital, e para destravar capital público e privado, e para que a gente escale investimento. Tem vários amigos aqui. Antes da Brazil Week, teve a Global Conference da Milken. Nunca tinha tido um painel só para discutir Brasil. E foi a primeira vez que teve um painel sobre oportunidade de investimentos no Brasil com investidores globais. E também o Brasil era muito irrelevante na Milken, porque a Milken fala de cifras não de bilhões, de trilhões, e era muito focado no Oriente Médio, Europa, Estados Unidos e Ásia. Então, nunca teve muito espaço para a América Latina lá. E foi a primeira vez que teve. O espaço pequeno, acho que a gente precisa continuar promovendo o Brasil, mas está aumentando. E, na sequência, teve a Brazil Week. Na Brazil Week, eu fiz 2 eventos e falei com os grandes fundos globais de investimento em infraestrutura e transição energética. E o que aconteceu? Muitos desses fundos a gente teve que espremer a segunda ou a terceira reunião lá mesmo para a gente discutir Brasil. São fundos que estavam muito concentrados em Estados Unidos e Oriente Médio, querem diversificar, e eu acho que é daí que vem o Brasil está na moda. O Brasil está na moda por conta do novo contexto geopolítico deste mundo fragmentado. E porque a gente, além de tudo que a gente tem assim, acho que eu até nem precisa repetir quais são as nossas potencialidades em recursos naturais, a gente tem um pipeline de infraestrutura muito robusto. Entre 23 e 26, o Brasil vai investir mais de 1,1 tri de reais em infraestrutura. O BNDES vai aprovar 300 bi. Então, infraestrutura tem escala e atrai a atenção do investidor internacional. Teve muita evolução nos marcos regulatórios e nas matrizes de risco. A quantidade de leilões de infraestruturas, portos, aeroportos, rodovia, foi grande. E todo o investimento... E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras, tem mais ou menos 10% das reservas de minerais críticos. Então, o Brasil também tem um ciclo de mineração que já começou, com a operação da Serra Verde, que é um ativo que está na BIP. Na BIP, a gente tem quase 30 bi de dólar já de projeto. Alguns já estão acontecendo. Serra Verde foi um deles. Teve a Bio. A gente anuncia essa semana a primeira, que é outro projeto da BIP, a primeira planta de refa da América Latina de combustível sustentável de aviação. Vai ser um Project Finance No Recourse, onde o BNDES vai correr Construction Risk junto com os bancos. É um projeto de mais de $1 bilhão. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E, no âmbito da BIP, a gente fez a chamada, a gente queria alocar, a Nina está aqui, a gente queria alocar 5 bi de reais para gestores gerirem o dinheiro do BNDES, e é um dinheiro
para clima. O tema daquela chamada foi clima. O BNDES conseguiu alocar 4,3 bi, esses fundos estão em fase de execução. E aí a gente conseguiu atrair o Green Climate Fund, que entrou com 250 milhões de dólares de capital catalítico na plataforma. Esse capital vai ser alocado para um dos gestores. E eu estava fazendo uma conta, esses fundos estão sendo estruturados, mas a gente vai conseguir mobilizar entre equity e dívida acima de 90 bilhões de reais. Porque, considerando que para cada de equity, a gente vai alavancar que vai ser 60-40, 40 equity e 60 dívida nos projetos de clima nos quais esses gestores vão investir. Então, assim, essa chamada de clima que também foi feita no âmbito da plataforma, isso foi super importante. A gente atraiu a Generation, a IB Capital e a Brookfield. É a primeira vez que a Brookfield faz um fundo dedicado para o Brasil. A Brookfield, tradicionalmente, tinha, como os grandes GPs operam, eles têm fundos globais e eles alocam para o Brasil sem o compromisso de ter que colocar no Brasil. E agora a gente vai fazer uma chamada de infraestrutura. A gente está decidindo quanto a gente vai alocar. Vai ser só equity, não vai ser... Mas se a gente fizer, por exemplo, uma chamada, vai ser certamente maior do que a chamada de clima, porque os volumes de infraestrutura são certamente maiores, mas a gente vê interesse de BlackRock, de Blackstone, de Capital, de General Atlantic. Então, assim, tem muito esses gestores. A gente quer que eles tenham um veículo dedicado para o Brasil, é para isso que a gente está trabalhando. Então, a BIP está cumprindo a função, que é de mobilizar recursos privados e de mobilizar recursos privados locais e internacionais para investimento. E a gente fez a BIP junto com o Ministério da Fazenda, o chair da BIP é o Ministério da Fazenda, mas o BNDES é o secretário. O Mário, que está aqui, o EcoInvest é um produto que também está ali na BIP, mas ele vai falar mais do EcoInvest. O EcoInvest é o grande sucesso do governo, no que diz respeito à mobilização de capital privado para clima, mas a gente também tem outros instrumentos. O Fundo Clima foi muito aumentado. O Fundo Clima, que era um fundo de 3 bi, está em mais de 25 bi, a gente vai ter talvez 27 bi para Fundo Clima. Então, acho que a grande mensagem aqui é que, sim, nós temos dinheiro, vários bolsos diferentes, financiando o clima ou alocando equity para clima. E a gente, obviamente, clima é muito junto com infraestrutura, né? Obrigada, Lu. Desculpa que a gente está com tempo, acabei de ver ali o cronômetro. Eu ainda quero voltar para a Lu e fazer mais uma rodada de pergunta para vocês. Então, eu pedi, Mário e Henrique, para vocês serem breves aqui. São 3 minutos, mais ou menos, para cada um de resposta. E tem um reloginho ali para a gente também. Vou começar ali pelo Mário, Henrique, já volto em você, para seguir um pouco da ordem da Luciana, porque eu acho que ela trouxe, como o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, está cumprindo o seu papel de colocar recursos na rua, né, em ordens de grandeza bastante significativas. E aí, Mário, por outro lado, o Tesouro entrou de uma forma inédita para a mobilização de capital nesse ponto específico de risco. Você poderia nos explicar especificamente sobre o EcoInvest, como ele foi criado, quais são as barreiras de mercado que ele busca enfrentar e em que estágio a gente está agora, em especial, se você puder falar do leilão de bioeconomia, dado que agora a gente está focando em soluções baseadas na natureza, e está todo mundo curioso, né? Porque eu entendi que semana que vem tem o resultado aí do 4º leilão. Obrigado, spoiler, gente, spoiler. Obrigado pelo convite. Agradeço é mais importante, porque acho que o primeiro evento que eu falei publicamente para o EcoInvest foi há 2 anos atrás aqui, né, num evento esse mesmo evento. Então, é sempre bacana voltar. Eu acho que, naquele momento, eu contextualizei, eu acho que é importante a gente contextualizar que não são medidas que estão sendo jogadas
sem ter uma certa coordenação. Essa junção do Ministério da Fazenda com o MMA e o Plano de Transformação Ecológica, que acaba sendo um guarda-chuva teórico, em que a gente une diversos instrumentos, ele traz uma coordenação. Então, aqui a gente tem um pilar de finanças sustentáveis, que está o Fundo Clima, está o Ecoinvest, está agindo coordenadamente o Banco do Brasil, o BNDES, mas tem mercado de carbono, tem taxonomia, tem as medidas regulatórias, e aí depois você tem os pilares, que são um pilar que eu acho muito caro e o Brasil vai ter que saber trabalhar com isso, que é de você trazer mais VA para a sua economia, como adensar as cadeias, e os tradicionais, um plano de adaptação e mitigação, que são os setores aqui, que é bioeconomia, a economia circular, transição energética e infra para adaptação. Muito bem, então a gente começou esse problema, na verdade, começou com um problema discutindo o câmbio, né? Então, o que se poderia ser feito a respeito do câmbio para destravar um volume de capital, dado que a transição para uma economia de baixo carbono faria necessário elevar muito o volume de investimentos para fazer essa transição para uma transformação ecológica. A gente começou com essa conversa com o Winston aqui na minha frente, foi um primeiro artigo, Banco Central, BNDES, Banco do Brasil, na verdade estamos todos aqui do início, e BID, faltou o BID aqui, mas o BID estava junto com a gente também nessa primeira rodada, e a gente começou a desenhar esse programa, ele virou a Lei 14995, que trabalha o Fundo Clima, ele abre uma seção dentro do Fundo Clima. O Fundo Clima continua sendo gerido pelo BNDES, mas abre uma seção em que o Tesouro Nacional testa utilizar o recurso do Fundo Clima como um capital catalítico para impulsionar o capital privado. Então, o foco desde o início foi como mobilizar o capital privado. E partindo do pressuposto que o início era o cambial, mas só que o cambial não é tão simples assim, a gente foi amadurecendo no processo, a gente chegou a soltar as linhas, a gente já lançou leilões explicitamente com a proteção cambial, mas a gente começou por aquilo que a gente considerou mais fácil, o Blended Finance, que é algo que, de certa forma, já é feito. Que, de certa forma, já era feito, que, olha, é uma taxa que você utiliza, o público já utiliza fundos mais baratos para mobilizar, bancos já fazem, não é, enfim. Mas como a gente pode utilizar isso em larga escala e fazer isso de uma maneira em massa e trazer competição? Então, foi o primeiro leilão, a gente trouxe esse modelo, com instituições financeiras entrando e eles fazendo a operação de crédito direto aos beneficiários, porque faz parte do desenho do Ecoinvest, em que o banco ele toma o risco da operação de crédito. Então, esse é um ponto fundamental do nosso programa, é que o Fundo Clima, no caso, o Ecoinvest, ele não toma risco do projeto. Ele precisa ter o banco que faz a intermediação. Foi bem sucedido, a gente fez um primeiro leilão que foi muito bem reconhecido, 9 bancos participantes, 45 bilhões de investimentos totais, que vão finalizar agora, no final do ano, a gente já vai receber já todos os relatórios auditados e com SPO desses 45 bi de investimentos, e a gente já tem uma plataformazinha também ali que está linkada com a BIP, onde a gente tem ali os projetos, enfim, o que está sendo feito. 7 biorefinarias, enfim, tem saneamento, circularidade, tem uns projetos bem interessantes. Na sequência, a gente veio com esse de recuperação de pastagens degradadas, que era para trabalhar para um ministério, um mapa, no caso, era o Plano Nacional de Operação de Pastagens Degradadas, e eu comecei a pensar, poxa, a gente tem que trazer, não é só câmbio, e a gente tem que entender qual é a fricção do mercado. E ali a gente tinha uma competição com o próprio governo, que tem linhas subsidiadas para o Plano Safra. Mas, por outro lado, também o crédito, esse Plano Safra não chega para todo o crédito agrícola, que deu os fundos, os FIDICs, os FIAGROS, os CRAS, que não trabalham e estão financiando metade da agricultura. Será que, se eu levar um capital catalítico ali, a gente consegue alavancar? E aí a gente habilitou a participação dos fundos, os mercados de capitais, e fizemos esse próximo passo. E aí veio o leilão para a Equity, que a gente inovou. O ano passado aqui a gente fez uma roundtable aqui fechado, em que a gente jogou aqui para os gestores, para os bancos, foi super interessante. Obrigado de novo pela sua oportunidade. Foi bastante, acho até corajoso, a gente jogar uma ideia no PowerPoint e falar assim, agora
critiquem. E saiu, e foi o maior leilão. A gente teve aí 55 bi de projetos homologados, né, de capital homologado, mas uma demanda total de 80 bilhões. E foi muito companhia com o lançamento do BNDES. Eu acho que teve uma sinergia muito forte aqui, em que um mobilizou. Eu lembro que eu falava com a Luciana, você está trazendo 25% do capital, e eu estou ajudando você a pegar os 75% restantes. Então, meio que teve essa combinação, eu acho que por isso a gente foi feliz aqui nesse processo. E aí chega agora para o quarto. O quarto ele lidou com bioeconomia, então ele fala Nature-Based Solution na veia, né? Ele conversa também com a BIG, que é o guideline para a Amazônia Bonds do BID. Então, e com foco na Amazônia, então ele tinha ali um nível de exigência, de você ter accountability ambiental, né, entre aspas, aqui, de falar, olha, você não está fazendo nenhum mal quando você está operacionalizando via EcoInvest. Então, o padrão ambiental foi muito alto. Eu acho que ele é o leilão, junto com o leilão 2, eu acho que em termos de salvaguardas ambientais, o que tem que ser observado, ele é muito forte. E, ainda assim, a gente teve uma demanda bem elevada. A gente vai anunciar o resultado na segunda-feira, junto com o lançamento do 5º leilão, mas a gente teve uma demanda total de quase 30 bi. Eu acho que isso é super bacana. Temos 2 spoilers aqui para vocês já. Segunda-feira, resultado do 4º leilão e o lançamento do 5º leilão, que é focado em inovação e tecnologia. Pesquisa aplicada para resolver alguns desses problemas, como eu escrevi aqui, de reduzir esse período pre-FID, principalmente em organizações e investimentos que envolvem riscos tecnológicos e saltos tecnológicos também. Muito bom. Obrigada, Mário. Henrique, foi legal porque a gente seguiu essa sequência, né? O BNDES estruturando as operações, o Tesouro ali colocando o recurso na rua para os bancos comerciais, e você aqui representando a última ponta do governo, mas também como um banco comercial que está colocando esse recurso na rua. Aí, 2 olhares para você aqui. Essa meta de 500 bilhões é bastante agressiva, e vocês também lançaram o Nature-Based Solutions Bond, que originalmente tinha o objetivo de movimentar 500 milhões de reais, e eu entendi que a demanda foi 5 vezes maior que a expectativa, mostrando e comprovando que o Brasil está, sim, no centro da demanda por esse tipo de produto. Conta um pouquinho para a gente como foi isso e como que esse grupo aqui, que tem uma mistura aqui de investidores, mas também de investidas, né? Nós temos o sell side e o buy side aqui bem representados, como é que a gente pode participar desse processo? Obrigado, Patrícia. Primeiro, é muito gratificante estar aqui de volta, né? Porque eu acho que... Obrigado, Viviane, pelo convite. Porque a gente veio aqui prometer um monte de coisa, né, Mário? E é efetivo, assim, a gente está entregando, né, Luciana? Eu lembro algumas vezes... É isso aí. E eu lembro que a gente veio aqui e falou assim, puxa, a variação cambial é um problema, né? Como que a gente faz para resolver? E não tinha solução, tal. E daí vem esse rapaz aqui, Mário. Já falei para ele, mas falo na presença de todos que ele é genial mesmo. Ele acreditou. Foi várias vezes no Banco do Brasil e foi em todos os bancos, não somente o Banco do Brasil. E pôs para funcionar, que é um sucesso internacional. Onde a gente vai, onde eu vou, falo de EcoInvest, todo mundo quer saber como que foi feito, né? Qual que é, como que a gente teve essa expertise. E aqui, no caso do Banco do Brasil, você falou muito bem, Patrícia, assim, aqui a gente vai na ponta. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é efetivo. Eu, pessoalmente, rodei o Brasil inteiro, ano passado, por conta da COP, e na COP a gente conseguiu demonstrar a efetividade que os projetos, sim, existem, e os projetos acontecem no Brasil, eles podem acontecer aqui no Brasil. De aprendizado que o Banco do Brasil teve, e nessa evolução que a gente fala, né, do capital catalítico e até a aplicação na ponta, o que a gente aprendeu? De fato, atores como o Banco do Brasil, a gente tem um papel fundamental para fazer essa preparação para o crédito, porque não é simplesmente ir lá, eu tenho dinheiro disponível, é um dinheiro barato, não, tem que ter uma preparação de projeto, tem que ter assistência técnica, a gente tem que colocar, e muitas vezes a gente utiliza grants e apoiadores. Não sei se a Maria ou a Thaís está por aqui, o ICS é um grande apoiador dessa estratégia também, Instituto Clima e Sociedade. A gente vai na ponta, junta capital filantrópico, junta grants,
pega Ecoinvest, pega projetos estruturados para atuar na cadeia de valor, e daí sim a gente torna viável um projeto. Quando o Banco do Brasil, isso foi há cerca de 2 anos também, a gente decidiu, nós vamos fazer bioeconomia no Brasil. E ninguém acreditava, falou assim, não, eu lembro quando eu fui lá com a Karina Pimenta, você sabe que lá em Brasília tem um negócio que funciona, assim, né? A gente convida para os cafés, né? Porque eu falei assim, no Ministério a gente não vai conseguir conversar e no banco também não vai. Daí nós fomos lá, é verdade isso, fomos lá no café, lá se conhece, lá, né, no Daniel Briand, e daí lá a gente falou assim, puxa vida, né, precisamos incentivar a bioeconomia. Como que a gente faz? E daí ela falava de hub, o Banco do Brasil foi lá e implementou um hub de bioeconomia. Hoje a gente tem 3,2 bilhões aplicado na Amazônia, representa 80% do que tem de bioeconomia, é o Banco do Brasil que aplica. E como que a gente fez isso? Juntando todos esses atores. Então, a gente juntou um pouco de filantropia, juntou recurso próprio, funcionário do Banco do Brasil que ia lá para entender a cooperativa, o que faltava. E o Banco do Brasil, Luciano, assim como o BNDES, também a gente tem acesso aos grandes. Então, a gente atuou muito na cadeia de valor. Tem um case muito bonito que a gente anunciou publicamente com a Natura, lá no Norte. Tem outros, tem spoiler aí, que brevemente a gente vai anunciar também. O Luciano aqui, meu amigo também, da London Climate Week, e São Paulo Climate, tem muita Climate e pouco Week, estão falando, né? Mas a gente tem bastante coisa para anunciar proximamente, né? Porque o Banco do Brasil, de fato, quer liderar essa pauta. Quando a gente fala do Nature Bond, que você mencionou, não sei se vocês sabiam ou sabem, foi o primeiro Nature Bond do mundo. Porque na nova classificação, o que a gente pegou? A gente pegou aqui o Ecoinvest 2, que nós fomos líderes da pauta, porque era muito voltado para o agro, o Banco do Brasil, o Banco do Agro, e a gente fez focado nisso. Nunca, nenhuma missão tinha sido focado na recuperação de áreas, tão específico como a gente fez. E o resultado foi um sucesso. Tem um número assim, que é muito impactante, que sempre me perguntam, né, Wilson, qual que é o Greenium, qual que é o prêmio, né? E acho que a gente já passou dessa fase, é um pré-requisito. O Banco do Brasil não faz mais bond play vanilla. A gente sempre faz bond sustentável. 35% a 40% eles requeriam que fosse sustentável dos investidores. Isso mexe no preço. Agora, qual que é o desconto? É 1%, é 2%, em moeda forte, né, que já seria muito, mas não é assim que a gente enxerga. A gente enxerga como ampliar a oportunidade. E daí, qual que é o nosso ponto aqui e qual que é o convite que a gente faz? Porque aqui tem muita gente interessante que muda o jogo e muda o mundo mesmo. Cada um fazendo a sua parte, é possível da gente solucionar esses problemas. Ainda tem problemas? Muitos. Temos muitos problemas. Só que a gente consegue, com a força e estrutura do Banco do Brasil, trazer uma assistência técnica, trazer uma assistência creditícia. A gente consegue, com as estruturações do BNDES, trazer outros tipos de funding mais barato. Com o Tesouro, a gente consegue fazer um blended finance que até então não tinha sido observado no mundo, esse tipo de blended finance. Com o governo, porque isso é um fato, né? O Banco do Brasil, como que fazia? A gente trouxe 50 bi nos últimos 3 anos de fora. Só que eu tenho ativo lá fora também. Beleza, eu já tinha um hedge natural. Mas e o mercado? Né? Como que o mercado podia fazer? Então, assim, com o Ecoinvest, a gente soluciona e a gente amplifica a capacidade de poder trazer esse recurso e emprestar num custo mais barato. Então, aqui, para finalizar minha fala, só que eu fui o último e eu falei menos, só para constar, tá? Todos vocês falaram entre 7 e 8 minutos. Só para constar, viu, Patrícia? Mas, assim, para terminar a fala, é importante assim, que a gente continue como país mostrando que é efetivo. Inclusive, já fica o convite aí para vocês. Esse nosso hub a gente iniciou, viu? Mário, Luciana, Patrícia já estão convidados, Viviane já convidei, Luciano também. Luciano já foi, na verdade. Que o Pedro Plastino também está por aqui, também deve ter ido. Que é um tour que a gente faz nesses projetos de bioeconomia lá na Amazônia, para mostrar na prática como que é esse reflorestamento, como são os sistemas agroflorestais, que o Banco do Brasil, inclusive, é o único banco que financia mais de 3 culturas numa mesma área. Então, a gente mostra essa efetividade. Eu acho que isso é muito importante e é isso que as pessoas querem ver. Vendo isso e sabendo que é efetivo, a gente consegue trazer mais recursos. Muito obrigada, Henrique. Nosso tempo acabou.
Eu vou correr um risco, mas vocês têm que obedecer aqui agora, tá, gente? A gente sempre acha que o outro falou mais que a gente, mas o tema é complexo. É muito legal ver a paixão de vocês, a dedicação, o nível de detalhe. Então, não dava para falar em menos tempo. Eu acho que todo mundo aqui quer saber as informações. Adorei os spoilers. Já vimos que semana que vem tem um monte de novidade para a gente saber. Já é legal a gente ver horário, onde vai ser, tudo. Mas eu vejo uma coisa aqui, o dinheiro está na rua. Ainda assim, eu vejo muitos empreendedores dizendo, onde é que está esse dinheiro? Como é que eu faço para acessar? E aí, talvez a minha pergunta para vocês, teve COP, teve transformação ecológica, os recursos foram mobilizados, a gente ainda tem várias climates pela frente, poucas weeks até, né, da própria gestão de vocês desse mandato. Então, a pergunta que fica aqui é, em uma frase, e agora dedicada aos empreendedores e empreendedoras, tá? Porque a gente falou bastante, eu diria aqui, do buy side, né? Vamos falar do sell side. Quem tem negócio, quem tem projeto, na porta de quem eles têm que bater, fora a dica do café, que vocês perceberam, gente, eu anotei aqui já, Banco do Café Brasil. em Brasília. Banco do Brasil, mas quero ouvir ali do Mário e da Luciana, na porta de quem, e uma frase inspiradora aí para a gente fechar, com bastante vontade de ir atrás desses recursos todos aí que vocês colocaram na rua. Bom, essa é difícil para mim, porque eu estou lá no policy, né? Então eu estou um pouco mais distante de quem está na ponta. Mas eu fico tentando sempre pensar com a cabeça de quem está na ponta, né? Qual que é o problema que ele tá trazendo. Então, eu recomendaria entender das regras, entender os produtos que estão disponíveis. Eu acho que não tem um que serve tailor-made para o meu negócio. Talvez, de alguma forma, vai ter que ter alguma... Como eu consigo adaptar e utilizar esse capital dentro do meu modelo de negócio, porque eu não vou conseguir abrir para milhões, mas, eventualmente, algumas pessoas podem se adaptar. Mas quais foram as instituições que mais captaram recursos do Ecoinvest, que estão com recurso igual ao Banco do Brasil aqui, que o Henrique já falou para bater na porta do Banco do Brasil? Cada leilão, a gente teve, né, um perfil, né? Aí o leilão de equity no leilão 3, o Itaúba deu uma balanceadinha. Mas no leilão de... Luciana, eu vou falar de outro ministério aqui. Vai esquentar aqui. Não me cria problema aqui. Não, enfim, o Banco do Brasil vem sendo consistente nos leilões. E cada um tem seu perfil. Eu acho que o mais legal de trabalhar nesses leilões é que você vê que tem nicho, né? Eu acho que os bancos têm nichos e cada um está trabalhando num segmento. Eu acho que esse que é o ponto. Não dá para atender todos ao mesmo tempo, né? Cada um vai ter... Se um trabalha mais varejo, e não vai ter ninguém que trabalhe melhor varejo do que Banco do Brasil. Está espalhado no Brasil inteiro. Mário está sendo elegante aqui, ó. Mas por outro lado, você tem atacado, por outro lado, você tem um link internacional. Os bancos mais internacionalizados certamente vão ter um papel, apesar do Nature Bond, que esse aí foi bem legal. Enfim, eu acho que é nicho. Então, falando de novo, agora falando para quem está na ponta desenvolvendo o projeto, tem que entender um pouco das regras, eles são um pouquinho chatos mesmo, eu admito, tem uma complexidade no Ecoinvest, tem um manual, tem ali as regras, e entender com os bancos. Aí também eu fico com uma provocação para os bancos, que são os gerentes na ponta, né? Como que os gerentes fazem? Eu fiz eu fui chamado para falar com um dos bancos que trabalha o Ecoinvest, que eu tive que fazer uma fala para os gerentes, para que não é algo assim que chega na prateleira, na ponta, para estruturar, como é que vai fazer. Teve não sei se vai estar aqui, ele é um gerente do Cicobi, estou me passando, que falou, Mário, a gente deveria fazer um curso até, porque eu tenho projetos no Mato Grosso que eu quero levantar, mas a gente ainda falta, como que eu faço? Como é que eu chego lá e fazer? Enfim, eu acho que fica aqui um pouco dos bancos, como eles conseguem mastigar esse produto e colocar alguns produtos de prateleira na ponta. Eu acho que seria bem bacana isso. Muito obrigada, Mari. Deixou até uma sugestão para a Capital for Climate também, né? Como é que a gente mobiliza, traduz melhor, ajuda a traduzir esse manual para a ponta, tanto do lado dos bancos como do lado dos empreendedores e empreendedoras que estão buscando recursos. Lu, a última frase é sua. Quando a gente... Pensando desde 2023, quando começou esse governo, eu fui para o BNDES, a gente começou a trabalhar muito próximo da Patrícia, da Marina Cansado, da Lu Ribeiro, que não está aqui, e quando o país começou a falar em transição energética e transição climática. Até 22 não era foco do governo falar em transição climática, transição energética, 23 passou a ser. De 23 para cá, o mundo mudou demais. Teve uma guerra, teve mais de uma guerra,
o mundo se tornou muito mais fragmentado, inteligência artificial está provocando uma ruptura e uma necessidade de energia que a gente nem sabe qual vai ser. E os próprios projetos que se tornaram prioritários aqui de transformação ecológica, eu acho que também mudaram. A gente está falando com muito mais pragmatismo. Então, primeiro, vamos analisar o projeto. Tem projetos que a gente pensava em escalar em 23. Hoje não dá mais. São projetos que, infelizmente, vão ser postergados. E aí, então, a gente tem que pensar, este meu projeto, neste mundo de hoje, de guerra, de fragmentação e de inteligência artificial, esse meu projeto, ele pragmaticamente vai ser colocado de pé? Porque vai ter muito projeto aqui nesse meio do caminho que a gente vai ter que abandonar ou postergar. 2, com base nesse pragmatismo, que bolso eu acesso? Que é o que o Mário falou. Porque tem diferentes bolsos e a gente tem que saber, alguns bolsos são muito limitados e não escaláveis, mas são bolsos que correm mais riscos, os bolsos dos grants. Tem bolso de private equity, tem bolso de venture capital. Então, eu acho que o ponto aqui é, a gente precisa saber que, de 2023 para cá, o mundo mudou radicalmente, mas muito radicalmente. E aí a gente precisa pensar que alguns projetos... e eu acho que isso é um pouco da vida do empreendedor. Abandonar projeto que não faz mais sentido hoje, olhar para os projetos que fazem sentido e buscar o bolso certo. Eu acho que essa minha... Pensando muito em fechar a operação e desembolsar o recurso. Obrigada, Lu. Gente, eu vou ter mesmo que terminar. Patrícia, só deixa eu comentar, que você me pulou aqui, só para eu falar aqui. Não, poxa... Eu fiz bate e volta aqui só para ver vocês, é verdade. Eu tenho reunião ainda hoje em Brasília. Deixa eu falar aqui rapidinho. Que eu acho que a palavra que a gente tem que falar para todos é acreditem. Vocês têm que acreditar, porque é possível. O que eu tive de experiência no Banco do Brasil, 95% desses projetos novos, eles não eram bankable, não dava fit. A gente investiu, o Banco do Brasil investiu em assistência técnica documental, assistência técnica de agrônomos, de especialistas, e foi possível fazer o projeto. Então, esse recado tem que ficar muito forte. Procure o Banco do Brasil, por quê? Porque a gente vai ter essa assistência, o banco vai fazer essa parte. Amanhã, na Marcha dos Prefeitos, a gente vai estar anunciando uma nova assessoria para o setor público, específica para o setor público, que a gente vai atuar muito forte nessa questão de resiliência climática, energias renováveis e outras coisas a mais. Mas eu queria deixar esse recado. Acreditem, porque é possível. Muito bom, Henrique. Eu tinha te pulado mesmo na réplica ao Mário aqui. Parabéns. Pessoal, muito obrigada. Acho que as mensagens ficaram claras, os recursos estão na rua. Talvez uma mensagem final que vocês todos repetiram de formas diferentes é que é importante a gente mostrar que Nature-Based Solutions passaram a ser ativos estratégicos no contexto geopolítico atual. Tem potencial econômico e, hoje, a natureza está no centro da segurança alimentar, energética e climática do mundo. Cabe a nós remodelar os projetos e mostrar de uma forma que a gente mostre que eles têm potencial econômico, têm potencial geopolítico, de proteção de segurança para os países, além de melhorar a vida das pessoas e criar emprego e renda para a população. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho.